O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Dentro desta oitava de festa da ressurreição do Senhor, o que nós ouvimos e estamos vendo são acontecimentos fundantes da nossa fé. O que nos dá identidade e que nos dá direção e nos dá segurança a respeito da manifestação do Filho de Deus como nosso Salvador e Libertador. Primeiro, os discípulos ainda não tinham compreendido tudo o que Jesus havia dito. Como nós muitas vezes também ouvimos a palavra de Deus, sabemos a vontade de Deus, mas temos aquele negócio dentro de nós que parece que não vai para frente, né? Parece que vai entender, mas não quer entender, porque para entender o que está sendo dito, exige de nós uma atitude e uma resposta comprometedora. Ou então nós colocamos dúvida naquilo que é certeiro. E para que não fique dúvida nenhuma, as aparições de Jesus eram justamente para dar fundamentação a tudo aquilo que ele falou antes. Tanto que vai citar aqui Moisés, os profetas e os salmos. Tudo que na história da salvação, no caminhar do povo, Deus foi realizando, Deus foi falando da vinda do Messias e do que ia acontecer com ele. E o que aconteceu com ele, qual o alcance que teria e a relevância, vamos dizer assim, para aqueles que são os ouvintes, que é o povo e todos nós. Então, por isso que nas Sagradas Escrituras está a nossa vida, a nossa salvação. Mas sem o Espírito Santo, ele se torna apenas um livro de história.
Nós não vamos além do que está escrito aqui. E as nossas interpretações são completamente limitadas e humanas. Mas se temos o Espírito Santo, nós conseguimos fazer a leitura divina dos textos. E aí está a diferença de um crente que lê a Bíblia e de um que não é crente e lê a Bíblia. Então nós vamos ter muitas interpretações da Sagrada Escritura. E muitas falas a respeito de Jesus, de Deus, da salvação. Por que a nossa igreja tem esta preocupação de ser fidelíssima à revelação? Para que justamente nós não sejamos enganados na nossa caminhada de fé e consequentemente desviados da fé. Jesus de fato ressuscitou e apareceu para os discípulos. Ele não apareceu glorioso como apareceu no monte para os 3 apóstolos. Ele apareceu de forma humana mesmo, como os discípulos o reconheciam. E vendo aquele que eles viram morto e sepultaram, qual é o primeiro susto que é? Um fantasma, né? Está vendo fantasma? E ele vai dizer: olha, veja minhas mãos, aqui está a marca dos pregos. Ó, veja meus pés, né? Aqui está a marca dos pregos. Depois, toque em mim. Um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. É Jesus ressuscitado, vivo, falando com eles e lembrando eles do que ele já havia dito. Abriu-lhes a consciência, abriu-lhes o entendimento das coisas de Deus. Como nós precisamos disso no dia de hoje. Como nós precisamos ter esse entendimento das coisas que Deus já fez, já falou, já realizou. Como nós precisamos ter o entendimento da fé cristã que nós recebemos, da fé católica. Por que nós somos católicos? Porque esta é a nossa igreja. Porque os adversários não cansam de jogar na nossa cara tudo quanto é tipo de podridão, que é próprio da fragilidade humana, que é próprio da limitação humana, para tirar de nós o essencial, o fundamental, que é a nossa fé no Cristo ressuscitado. É o Cristo ressuscitado que dá vida à igreja. Nós não cremos num fantasma, nós não cremos no imaginário, nós cremos em uma pessoa que nasceu como nós, se tornou um de nós, falou da parte de Deus, foi fiel a Deus até o fim, morreu, foi rejeitado, foi sepultado, ressuscitou. Essa é a nossa fé, gente. Nós não precisamos perder mais tempo com mais nada a respeito da nossa fé, senão nós acreditarmos nestas coisas que Deus realizou em nosso favor. E era esta base, esse fundamento que Jesus queria que os discípulos tivessem, para que depois eles fossem, como na primeira leitura que nós ouvimos hoje, um povo sem medo, um povo confiante. Vocês imaginam Pedro, né, depois de receber o Espírito Santo, depois de ter a luz divina, o entendimento das coisas, dos acontecimentos de Jesus, os acontecimentos salvíficos da nossa fé, ele vê aquele paralítico que vem pedir a ele uma esmola, e ele dá muito mais do que uma esmola. Ele não dá o dinheirinho necessário para ele comprar o pão para ele viver daquele dia, mas lhe dá, restitui-lhe a vida, coloca ele de pé novamente, coloca ele em condições de caminhar e de se subsistir por si mesmo. Desperta nele a fé. Ele sabia que Jesus passou por ali, mas ainda estava paralítico. Então esta ação de Jesus, que veio trazer-nos a vida, não só a vida para o corpo físico nosso, mas veio trazer a vida que vai muito além do nosso corpo físico, que é a vida divina, a vida eterna.
Esse é o fundamental para a nossa fé no dia de hoje. A nossa fé em Deus, a nossa confiança nele, a nossa certeza nele, é que vai dar a nós garantia de sobrevivência nesse mundo cheio de mentiras. E tem gente que, até mesmo de dentro da igreja, fala mentira da própria igreja. Interpreta do jeito da sua cabeça oca. E nessa leitura que nós ouvimos, o apóstolo coloca os fundamentos. Quem é Jesus, né? Olha, vocês ficam olhando para nós como se nós fôssemos pela nossa força, pela nossa capacidade de oratória, ou de indução, ou de provocação, né? Porque aí arruma um monte de explicação. Ah, não, foi subjetivismo, foi por força da mente que foi curado, não, é por energia, não sei o que lá. Já dá um monte de nome de coisas que não tem nada a ver com aquele que é a nossa fé em Cristo Jesus e a unção do Espírito Santo que nos faz enxergar quem é Deus e como servir a Deus. E Pedro, o apóstolo, coloca nessa leitura aqui, né, os títulos de Jesus, né? Senhor, Mestre. Vai dizer para aquela comunidade ouvinte ali que eles preferiram libertar um assassino do que o justo e o santo. E vai dizer, vocês fizeram isso por ignorância. O próprio Jesus na cruz dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Hoje Jesus está dizendo para o Pai, Pai, perdoa-me esse povo porque eles não sabem o que fala. Todo mundo quer ter razão, até o mentiroso. Aliás, quem quer ter razão mente. Mas abrir os nossos olhos, meus irmãos e irmãs, abrir o nosso coração justamente para a fé. Não corremos atrás de milagres, de curas, mas corremos atrás mas nós seguimos aquele que dá vida além desta vida, da vida eterna. Nós somos criados e chamados para a vida eterna, junto de Deus, não para a vida desse mundo, que é finita e que se acaba, mas para a vida que dura para sempre. E o apóstolo vai nos dizer que nós agimos por ignorância, assim como os vossos chefes, né? Com muita caridade ele está falando. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Então, qual que é o apelo que o apóstolo faz? O mesmo que Jesus falou para os apóstolos, né? Para eles anunciarem o Evangelho a partir de Jerusalém até todas as nações. E qual que é o anúncio que se faz? Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Arrepender dos pecados, se converter dos pecados, implica numa mudança de vida, numa mudança de rumo, numa mudança de direção. Nós temos uma referência fortíssima, um fundamento fortíssimo da nossa fé, da qual nós não devemos fugir dele. Que faça com que a gente sobreviva com todo o barulhão que estão fazendo, sobretudo nos dias de hoje, em que a sede de Roma está vacante. Quem será que vai ser o Papa seguinte? Acho que vai ser aquele Papa daquela corrente. Acho que vai ser o Papa daquela outra corrente. Tomara que seja um Papa desse jeito, né? Cada um tem uma opinião, mas de quem é a igreja? É de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem conduz a igreja. E a nossa fé tem que estar nele. Porque é Ele que tem poder sobre todas as coisas. É Ele quem conduz a minha vida e a vida de todo mundo. Seja ele santo ou pecador. Então esta é a fé que faz a gente navegar na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, de tal forma que esses barulhos todos, essas conversas todas para nós, não servem para nada. Só perda de tempo.
Creia em Deus, obedeça a Deus, converta, muda de vida, viva a fé. Confie em Deus. Esse é o fundamento que não devemos nunca jogar para fora. Ó Senhor, como nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, diz o salmista hoje. Olhemos para aquele que é o Senhor de todas as coisas. E abramos a nossa inteligência para compreendermos a nossa fé. Sobretudo a nossa fé, esta igreja que você faz parte. Não olhando no negativo, no que é próprio do pecador. Porque nós olhamos muito dos pecados, dos erros, dos padres, dos bispos, e de seja lá quem for da igreja, de leigos, de leigas e tudo mais. Nós ficamos olhando para essas coisas, e cobrando o quê? Santidade, cobrando coerência, quando no fundo é nós que temos que viver a coerência, é nós que temos que viver a santidade. E não nós ficarmos cobrando dos outros ou acusando os outros. Quem acusa é o diabo. O que salva é aquele que apresenta o Deus vivo e verdadeiro e a vida nova que Ele trouxe para todos nós. Esse sim é um verdadeiro cristão. Porque sabe em quem colocou a sua confiança, sabe em quem está o seu depósito, o seu fundamento. Voltemos ao Evangelho, voltemos à palavra de Deus. Por que precisamos conhecê-la? Porque se nós não conhecermos ela, não vamos saber qual é a vontade de Deus. Sabendo qual é a vontade de Deus, conhecendo as Escrituras, o Espírito Santo é aquele que dá entendimento, que dá compreensão, que dá fundamento e dá certeza para nós. É Ele quem vai nos guiar. Conheçamos a Deus e vivamos com toda a confiança, com toda a esperança, na certeza da fé que nós recebemos dos apóstolos e de toda a igreja.